Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Hoje nós daremos continuidade ao nosso raciocínio que estamos construindo ao longo do semestre. Reparem bem, nós já aprendemos a obter um leite de qualidade com higiene, nós já aprendemos sobre as características e os componentes do leite. Então agora esse leite vai sair da propriedade, vai chegar até o laticínio e nós beneficiaremos esse leite. Vamos começar pelo processamento do leite fluido, em seguida falaremos de leite fermentado e daremos sequência ao longo do semestre. Bem, o objetivo principal, vocês já sabem disso, é sempre obter um leite com a menor concentração possível de bactérias, com a menor quantidade possível de bactérias, porque isso vai prolongar o tempo de vida desse leite na prateleira, vai ter um maior tempo de prateleira. Nós temos diferentes métodos que nós podemos utilizar para os produtos de origem animal serem conservados. Nós podemos utilizar a salga para carnes, por exemplo, a defumação também para a carne. Para o leite, nós podemos desidratá-lo, nós podemos fazer um tratamento térmico. Então existem diferentes processos e aqui nós falaremos dos processos. Para o leite, o tratamento térmico é o mais utilizado. Vocês já sabem que esse leite vai chegar na plataforma do laticínio e para chegar lá ele já passou pelo teste do alizarol. Lembram do teste do alizarol? Então esse leite passou pelo teste do alizarol, ele não estava ácido, ele chegou na plataforma. Na hora que esse leite chega na plataforma, também chega uma amostrazinha desse leite. Essa amostra vai pegar um pouquinho dela e vai botar na máquina de crioscopia para fazer a avaliação do ponto de congelamento do leite, para ver se não tem água no leite, se não tem adição de sal, se não tem fraude no leite. Lembrando que o ponto de congelamento do leite foi discutido em sala e está entre menos 0,532 a menos 0,536 graus H, de acordo com a normativa. É importante saber isso porque o leite é um pouquinho mais denso que a água, então ele congela num ponto um pouquinho abaixo de zero. Isso é importante saber, porque você consegue predizer qual é o diluente que foi adicionado em caso de fraude por esse ponto de congelamento. Em seguida, face à acidez titulável. A acidez titulável ela é para medir em graus Dornick quão ácido esse leite está, não é rotina diária, e aí em seguida o que é rotina diária é fazer o teste para resíduos de antibióticos com fitinhas. Põe a fitinha dentro do leite, se der positivo está com antibiótico, se não der não está. O importante disso aqui, dos resíduos de antibióticos, é que para alguns leites fermentados, que falaremos a seguir, como por exemplo o iogurte, se nós tivermos resíduos de antibióticos, as bactérias não conseguem se multiplicar nesse leite, não conseguem transformar o leite em iogurte. A cada 15 dias, o laticínio manda para a clínica do leite para fazer algumas análises físico-químicas desse leite. Então qual que é a ideia? É saber a quantidade de células somáticas, a quantidade de bactérias, o extrato seco total, ou seja, tudo que tem no leite menos a água, o extrato seco desengordurado, que é tudo que tem no leite menos a água e menos gorduras, e obviamente vai te trazer a quantidade de proteínas, a quantidade de gorduras e até o nitrogênio ureico, que vocês já sabem, ele prejudica a formação de alguns queijos. Assim que esse leite foi recebido, passou pelo teste da crioscopia, passou pelo teste do resíduo de antibióticos, ele não tem problema nenhum, ele vai passar por um processo de filtração. Nesse processo de filtração, as impurezas maiores serão retiradas. O produtor já faz isso no campo, pequenos produtores passam o leite na peneira, mas no laticínio nós também temos peneiras de tubulação que vão peneirar esse leite. Essa é a primeira atividade antes de qualquer processamento de leite, porque é possível o leite vir com carrapatos, é possível vir com restos de sujidades diversas. Em seguida, esse leite vai passar por um cálculozinho
para fazer a padronização. Isso aqui depende do laticínio, alguns laticínios fazem, outros não, e depende do objetivo final. Basicamente, o que vai se fazer é uma continha, tipo aquela do quadrado de Pearson que vocês aprenderam em nutrição. Porque se eu quero vender leite integral, esse leite tem que ter 3 ou mais por cento de gordura. Se eu quiser vender um leite semi-desnatado, entre 0,6 e 2,9% de gordura. E se eu quiser vender um leite desnatado, eu preciso que esse leite tenha menos de 0,6% de gordura. Para isso, eu preciso retirar a gordura. E para saber o quanto de gordura tem no leite, o quanto eu quero que o leite fique, eu faço a padronização. O que eu retirar de gordura nesse processo pode ser usado para fazer manteiga, porque a gordura nada mais é do que aquele creme do leite. Se você numa propriedade desligar o tanque, deixar formar um creme em cima e tirar aquele creme e bater, você vai formar manteiga. O ideal é que essa padronização seja com leite levemente aquecido, 45, 55 graus. Então, a continha está aqui, é uma conta simples de quadrado de Pearson, supondo que o leite A tem 40% de gordura, obviamente você não vai encontrar, é só uma suposição. E que o leite B tem 0,5, 0,05, você vai precisar misturar os dois para padronizar e daí conseguir vender um leite com o teor de gordura que você deseja. Você deseja 3% de gordura, é a continha simples do quadrado de Pearson. Em seguida, esse leite vai para o processo de centrifugação ou clarificação, que nada mais é do que o processo de retirada de gordura para a padronização. Aqui eu separo também líquidos immiscíveis e as gorduras de maneira geral. É aqui onde se separa a gordura, o creme do leite. Basicamente, esse leite entra íntegro aqui, ele passa por uma centrífuga. Lembram que a gordura ela é menos densa do que a água, então ela boia? Então, se você girar a gordura, através de força centrífuga, ela vai subir mais. Então, o leite sai aqui por baixo e a gordura sobe e sai por cima. E aqui eu tenho um padronizador que é capaz de devolver a quantidade de gordura necessária para o leite que você deseja. Então, aqui é um outro exemplo. Ela é cheia de furinhos para permitir com que passe a gordura, para que ela suba. Aqui mais um exemplo, mostrando o leite em azul, a gordura em amarelinho. Está vendo que a gordura é mais leve, ela vai subindo, ela sai por cima. Depois eu tenho o processo de bactofugação. Isso aqui não existe em todos os laticínios, mas seria excelente que existisse. Basicamente, eu retiro bactérias por força centrífuga. Eu retiro bactérias do leite. Olha que legal, eu consigo melhorar a qualidade do leite por força centrífuga. Isso reduz em até 90% a carga bacteriana e é essencial para otimizar o tratamento térmico, porque o tratamento térmico ele é eficiente, mas quanto menor a carga bacteriana, melhor. Nós temos máquinas aí que, quando faço esse processo, perde em torno de 5% do volume de leite. Então, se eu processei 100 litros, eu vou perder 5. Só que novas tecnologias, você vai perder aí apenas 0,15%. Isso é bem legal. Lembrando que o ideal é que essa bactofugação seja a uma temperatura de 55, 60 graus, porque as bactérias conseguem se movimentar melhor no leite. Um leite mais gelado, ele é mais viscoso, relativamente mais viscoso, então é mais difícil as bactérias se movimentarem. E eu preciso que elas se movimentem por força centrífuga para conseguir separar. Repare que é o mesmo processo da separação de gordura. Eu tenho 2 métodos, eu tenho a monofásica e a bifásica. Na monofásica sai um pouquinho de bactéria, depois sai leite, depois um pouquinho de bactéria, depois leite, aí você está separando. Na bifásica sai leite e bactérias separados. E por fim eu tenho a homogeneização. A homogeneização é importante para que a gente tenha um leite com glóbulos de gordura menores. E isso faz com que evita-se que forme aquela natinha no leite. Sabe o leite descansado que forma uma natinha em cima? A homogeneização impede que se forme essa natinha em cima. Repare que para a homogeneização também é ideal que o leite esteja levemente aquecido, em torno aí de 65 graus. Em temperatura baixa,
pode ocorrer a cristalização dos glóbulos de gordura e não homogeneizar muito bem, ser pouco eficiente. Qual é o problema disso, do processo de homogeneização? Eu vou quebrar as moléculas de gordura, quebrar os glóbulos, de gordura. No que eu vou quebrando, eu aumento a superfície de contato desses glóbulos, porque eles se formam em pequenos glóbulos. E aumentando a superfície, eu exponho isso aqui a radicais livres e pode acontecer o processo de rancificação mais facilmente. Basicamente, o leite entra, né, numa centrífuga aqui por um processo no homogeneizador sob pressão, e no que ele entra, os glóbulos de gordura são pulverizados e diminuem o tamanho da gota. Estão vendo? A gota era grande e ficou pequenininha. Tem uma coisa legal: o glóbulo de gordura, a partir do momento que ele é homogeneizado, ele fica pequenininho, e algumas proteínas, caseínas, elas podem acabar se grudando aos glóbulos de gordura. Então, esse leite, ele parece que ele fica mais viscoso, mais denso, é um leite mais bonito de se ver. É um leite realmente mais encorpado. Obviamente, ele está longe de ser qualquer produto, ele é um leite, ele é fluido, mas ele fica mais encorpado. E ele é mais branco, porque a luz se reflete melhor nele, então você vê um leite mais branco. Esses são os efeitos da homogeneização, acabei de falar. Bem, vamos para o tratamento térmico. O RISPOA, ele tem aqui uma definição, e eu gostaria que vocês prestassem atenção no que está escrito em vermelho. À medida que essa temperatura de tratamento térmico se eleva gradativamente, os micro-organismos vão sendo inicialmente inibidos. Ou seja, eu estou falando de temperatura e eu estou falando de tempo, gradativamente, eu estou falando de tempo. Então, o tratamento térmico, ele depende de um binômio tempo-temperatura. Ele depende de um binômio tempo-temperatura. Como é que descobriram isso? Começaram a fazer testes, por exemplo, com o Mycobacterium tuberculosis, e viram que se você aquecer o leite a 72 graus por 1 segundo, você mata 90% dos Mycobacterium tuberculosis. E isso é em forma de logaritmo. Se deixar por 2 segundos, você mata 90% dos 10% que restou. E se você aquecer por 3 segundos, você vai matando, mas você concorda comigo que nunca chega a zero, porque é 90% de 90%, de 90%, de 90%, então é uma curva decrescente, é um logaritmo decrescente. Aqui está uma representação da população de acordo com o tempo, só que isso aqui está errado, porque ele está chegando a zero, e o ideal é que ele não chegue a zero. Porém, ele chega a números insignificantes, não patogênicos. Então, o tratamento térmico é eficiente para reduzir a população bacteriana, desde que eu respeite o binômio tempo-temperatura. O tratamento térmico ele tem várias técnicas. Uma delas é a pasteurização. A pasteurização, ela elimina os agentes patogênicos, lembra lá dos mesófilos? E ela é capaz de promover um tempo razoável de prateleira desse leite, e ela pode promover alterações nas moléculas ali presentes no leite, mas mínimas ou levemente. Digo assim, nós temos 2 processos de pasteurização, a lenta e a rápida. A lenta produz menos alterações físicas no leite, químicas, sensoriais no leite. Já a rápida produz um pouquinho mais. A pasteurização surgiu lá com o Louis Pasteur, um francês, quando ele queria esterilizar algumas substâncias, como por exemplo o chope, para transformá-lo em cerveja, e ele descobriu que aquecendo a substância por um determinado tempo, você reduz a população bacteriana, principalmente os micro-organismos patogênicos. O padrão para o Brasil é que nós consigamos matar todos os Mycobacterium tuberculosis. Para outros países existem outros padrões. Esse padrão é determinado por esse D72. Esse D significa a temperatura que esse leite deve ser aquecido. E o segundo aqui, o tempo, é o tempo. Por exemplo, no leite, além de gordura, proteína, vocês sabem que ele também tem algumas enzimas.
essas enzimas, como por exemplo a fosfatase alcalina, eu consigo desativar ela se atingir uma temperatura de em torno de 70 graus, aí, 71,7 por 15 segundos. Mas eu também tenho outros agentes patogênicos, como Rickettsia e Listeria monocitógenes, que também precisam desse binômio tempo-temperatura para serem neutralizados. Entenderam? Então vamos resumir? O binômio tempo-temperatura ele deve ser atingido para que haja redução de 90% da carga bacteriana daquela determinada bactéria, e por quanto mais tempo você deixar, mais você vai reduzindo a carga bacteriana. Então vamos lá, nós temos a pasteurização lenta. A pasteurização lenta, você vai aquecer o leite a 63, 65 graus por 30 minutos. Perceberam que é um pouquinho mais baixo do que aquele necessário para o Mycobacterium tuberculosis, mas por um tempo maior. Então você vai conseguir neutralizar o Mycobacterium tuberculosis e todos os outros agentes patogênicos. Só que a pasteurização lenta low temp, long time. A pasteurização lenta, ela é pouco efetiva. Imagina lá no laticínio, você tendo que encher um tamborzão e aí aquecer esse leite, ficar por 30 minutos controlando a temperatura, aí depois você tira, porque é 30 minutos que esse leite tem que ficar ali circulando, aí depois você tira, tem que lavar e fazer de novo, é um processo complicado. Então o Brasil permite que seja feito apenas ali para o consumo rápido, por exemplo, para atividades beneficentes que você quer doar o leite, pode fazer, e para a produção de derivados, como por exemplo o queijo em pequena escala. Essa pasteurização aqui, ela tem uma certa dificuldade de eliminar alguns bacilos e clostrídeos, por isso é importante que haja higiene na ordenha, a higiene tem que ser máxima, e ela não causa muitas alterações sensoriais no leite, ela não causa alterações aí de aroma ou de sabor, ela causa só um pouquinho. Então, para quem quer produzir queijo e precisa que ele seja pasteurizado, pode usar a pasteurização lenta. Lembrando que em alguns lugares do Brasil é permitida a produção de queijo com leite cru, por exemplo, o queijo da Lagoa e o queijo da Serra da Canastra. Então aqui é um tanque, tá? Com camisa dupla, isso significa que o leite está aqui nessa parte branca e nessa parte cinza aqui está circulando água quente. A água está numa temperatura um pouquinho mais alta que os 63 graus, 65, vamos botar uns 68, porque ela vai trocar calor aqui com o leite e vai esquentar o leite aos seus 63, 65 graus e fica mexendo por 30 minutos. Nós temos um segundo processo de pasteurização, que é a pasteurização rápida, high temp, short time. O que acontece nessa pasteurização? Nessa pasteurização, eu preciso elevar a temperatura a 72, 75 graus por 15 segundos e em seguida eu preciso resfriar esse leite a 4 graus. Isso elimina em torno de 99,5% da carga bacteriana. Enquanto naquela pasteurização lenta eu elimino 90% da carga bacteriana, na pasteurização rápida eu elimino 99,5% da carga bacteriana. E aqui ainda funciona o binômio tempo-temperatura. Então, por quanto mais tempo eu for mantendo o leite ali, mais eu reduzo a carga bacteriana. Então, isso além de ser eficiente para reduzir a carga bacteriana, isso também, como ela é rápida, o leite tem que passar por 15 segundos apenas, eu posso fazer um sistema de fluxo contínuo, onde o leite vai passando, vai sendo aquecido, vai sendo pasteurizado e vai saindo. Então eu tenho maior controle do processo, a limpeza é facilitada, porém ocorre a destruição parcial ou total de algumas enzimas e algumas vitaminas. Isso atrapalha algumas características sensoriais do leite. Então, para a produção de queijos, pode haver uma diminuição no sabor, na qualidade desse queijo. Porém, é obrigatório no Brasil que se pasteurize. O processo de pasteurização é esse aqui, pasteurização rápida, a não ser naqueles casos em que eu disse que o queijo pode ser feito com leite cru. Lembrando aqui, que no próximo processo nós vamos ver que é o UHT, 100% das proteínas do soro que vocês já conhecem, elas serão perdidas. Então,
Se eu pegar um leite UHT para fazer queijo, esse queijo vai ter uma qualidade inferior com relação ao seu sabor. Também tem essa pasteurização rápida, também tem uma certa dificuldade com os bacilos, portanto higiene na ordem é importante. Para vocês separarem aqui, ó, o leite entra no tubo, troca ali calor com uma água aquecida, um pouquinho mais alta que os seus 75 graus, os 76, 77. Ele fica 15 segundos aqui e sai. O nome dessas palhetinhas ali são chicanas, se vocês precisarem lembrar algum dia. E depois da pasteurização, o outro processo térmico que eu tenho é o UHT, ultra alta temperatura, também chamado de ultra pasteurizado. Esse leite ele vai ser aquecido a 130, 150 graus por 2 a 4 segundos e em seguida ele vai ser resfriado a 32 graus Celsius e envasado. Como eu falei, ele ele destrói todas as proteínas do soro. Isso é ruim, vamos pensar assim, que a gente está perdendo proteínas ali. Porém, nós conseguimos uma meia-vida de até 180 dias. Esse leite fica muito tempo aí para ser utilizado na prateleira, o que é bom. Ele elimina praticamente todas as bactérias patogênicas que nós temos, né? Todas, vamos falar assim. Ele só não elimina alguns esporos de bactérias. Então nós chamamos que esse leite está estéril, esterilizado, só que é uma esterilização comercial. Por quê? Porque não elimina esporos. A esterilização completa, onde não há nenhum tipo de micro-organismo, não dá para ser feito aqui nesse leite desse jeito. Antes de fazer o processo de UHT, esse leite deve passar por uma pasteurização, um outro tratamento térmico, para eliminar aquelas bactérias psicotróficas que vocês já sabem e as enzimas que elas produzem, que vocês também já conhecem. Como é que eu verifico se o processo de tratamento térmico foi eficiente ou não? Eu poderia muito bem pegar esse leite, fazer um semeado em placa de Petri, botar para cultivar e ver se cresceu bactérias. Por isso vai demorar 2, 3, 4 dias. Isso é complicado. Então aquelas enzimas presentes no leite, elas podem ser indicadores para a gente, porque elas têm, enzimas são de reação muito rápida. Então eu pego um reagente, ponho com leite, se tiver enzima ela vai dar reação. São 4 enzimas que eu tenho no leite: a fosfatase alcalina, a peroxidase, as catalases e as lipases. Mas basicamente para a gente aqui 2 são importantes. A fosfatase alcalina, ela está sempre presente no leite cru. Todas elas estão presentes no leite cru. A fosfatase alcalina, se eu pasteurizar esse leite na pasteurização rápida, eu vou desativá-la. Na pasteurização lenta também, mas na pasteurização rápida eu vou desativá-la. A pasteurização rápida é a que é usada comercialmente. Então, se eu... sou eu por ambas as pasteurizações. Se eu pegar esse leite que foi pasteurizado e medir a atividade da fosfatase alcalina, eu não vou ter atividade, ou seja, ela foi destruída. Isso é um sinal de que o leite passou adequadamente pelo processo de tratamento térmico. Já a peroxidase, ela é destruída a aproximadamente 80 graus Celsius. Então, naquele processo de pasteurização, ela não é destruída. Então, se eu medir a fosfatase alcalina, ela não vai estar presente na pasteurização rápida. E se eu medir a peroxidase, ela vai estar presente. Isso mostra que o leite ele foi pasteurizado na temperatura correta, então provavelmente não tem bactérias nenhuma ali. Porém, se eu passei o leite por uma pasteurização rápida, normal, não é UHT não, passei o leite por uma pasteurização rápida, e eu vi que nem fosfatase alcalina, nem peroxidase estão ativas, isso significa que a temperatura foi mais elevada do que o que deveria. Então eu vou ter aí prejuízos nas características físico-químicas e sensoriais desse leite. Ele vai estar pasteurizado, porém ele vai ter algum prejuízo com relação às suas características sensoriais. E a peroxidase, ela é destruída no processo de UHT, porque ele vai a 130, 150 graus. Então o leite do UHT, eu meço fosfatase alcalina, não está ativa. Eu meço peroxidase, também não está ativa. Isso cai na prova, pode fazer um asterisco aí. Bem, e a conservação pelo frio? Eu posso congelar o leite? Pode, mas não é indicado, porque o leite, na verdade, ele é uma solução com vários solutos ali. E quando você congela, essas partes elas se separam. E depois, na hora de voltar, você vai ter problema para voltar, porque o leite ele não vai recompor as suas características originais, vai haver mudança na conformação de proteínas, vai haver mudanças nos glóbulos de gordura, então não é indicado congelar o leite, mas pode.
Então, o correto é resfria antes do beneficiamento, beneficiou, faz aquele processo lá de filtração, padronização, homogeneização, bacteriofugação. Depois que você fez isso, você também resfria até que você vá utilizá-lo para alguma coisa. E no supermercado você resfria, a não ser que seja o HT.